Atenção! Apesar de prestarmos um serviço essencial, decidimos por cuidado fechar nossas lojas por tempo indeterminado. Nossos distribuidores autorizados seguem atendendo por telefone. Entregamos na sua casa com todos os protocolos de higiene divulgados pelo Ministério da Saúde. Um purificador Europa fornece água segura 24 horas por dia, sem sair de casa. Acreditamos que pequenas ações são fundamentais. O momento agora é de ficar em casa. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Atenção! Oi pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV Assisite para mais uma entrevista das 10, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Hoje nós estamos aqui recebendo a Rose Correia, ela que é vice-presidente do Grupo Escoteiro Carajuru, em Assis, e está aqui para bater um papo com a gente hoje, porque eles continuam as atividades, né? Agora estão de férias, mas durante esse período de pandemia eles continuam, né, fazendo suas atividades virtuais. A galera está na ativa, né, Rose? E a Rose está aqui para mostrar um pouco e apresentar um pouco sobre o grupo, para quem não conhece. Rose, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que a primeira vez a galera dos escuteiros estão aqui em vídeo para bater um papo com a Assisite. Eu que agradeço o convite, né, Matheus? O meu bom dia para todos, um grande abraço, né, para todos que estão assistindo aí, em especial para o nosso Grupo Escoteiro Carajuru, para todos os membros, que tem o pessoal que está ligadinho para ver a gente. Um beijo especial, não posso deixar de falar, um beijo especial para a chefe Maren, que acredito ser uma das chefes mais queridas do grupo. E aí, eu estou aqui para esclarecer e falar um pouquinho do que é o escotismo e do Grupo Escoteiro Carajuru aqui de Assis. Legal. Ô, Rose, quando a gente fala em escoteiro, às vezes muita gente fica perguntando, né? O que faz um escoteiro? Tem gente que acha que sai para o mato acampar, né? É isso. Não, não é isso, não. Também, né? Isso faz parte do método. Mas o escotismo, na verdade, é um método educativo não convencional, onde ele tem os princípios, né? Que é a lei, a promessa escoteira, a lei escoteira, a natureza. Ele tem como princípio básico... Estou um pouquinho nervosa. Pode ficar tranquila. Ajuda no desenvolvimento da criança e do jovem, né, para que sejam cidadãos atuantes na comunidade em que vive. Então, lá é o aprender fazendo, tem a progressão pessoal de cada um, tudo dentro do tempo de cada um, tudo é respeitado dentro do tempo de cada um. E como é que funciona hoje, né, um grupo de escoteiro para essas crianças, adolescentes e adultos que fazem parte, né? Sim, os adultos, nós somos chamados chefes, né? Nós somos os adultos voluntários, os escotistas. Como diz, é um trabalho voluntário. Tem gente que acha que a gente recebe alguma coisa para estar lá. Não, na verdade, recebemos sim, né? A satisfação de estar lá com as crianças, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Os adultos, então, são os escotistas e as crianças são os escoteiros, que são divididos em 4 ramos. Esses ramos são divididos por faixa etária. O ramo lobinho, que é crianças de 6,5 a 10,5, o ramo escoteiro, de 10,5 a 14,5, o ramo sênior, de 14,5 a 18, e o ramo pioneiro, de 18 a 21 anos. E depois dos 21, se ele quer continuar no movimento, ele passa a ser um escotista. Então, essas categorias divididas até ele chegar
né, numa chefia, numa liderança, ele tem que passar por todo esse processo? Como Não necessariamente, porque eu, por exemplo, não fui membro jovem do grupo. Eu já entrei como adulta. Então, a qualquer momento, você pode fazer parte do movimento escoteiro, independente da idade. E hoje, quais são os benefícios para esses pais, para as crianças, né? Quando coloca logo o filho desde novo para participar, né? Muitas vezes o pai até participa junto, pelo que a gente consegue ver, né? Acho que a família também tem isso. Na verdade, o movimento é bem isso mesmo. Os pais, a maioria lá, todos são pais. E a gente acaba entrando no movimento através dos filhos, porque você coloca o filho no movimento, que esse foi o meu caso. Meu filho Douglas, quando entrou em 98, eu comecei a ajudar, então foi assim, me apaixonei pelo movimento e estou até hoje. E é o caso de vários outros chefes. Essa é a forma normal, que normalmente um chefe entra. E aí tem os jovens, né, os membros jovens que continuam assim atuantes e na fase adulta, né, tem vários jovens lá. O Menegon é um caso, foi jovem no grupo e hoje ele é chefe. Tem vários. Mas não é uma regra falar assim, tem que ser jovem para ser escotista. Não, em qualquer momento você pode entrar no movimento. E o benefício é muito grande, porque existem regras dentro do método, né? E essas regras é onde que ajuda no desenvolvimento da criança. Tem que ser um bom aluno, tem isso ou não? Parte-se do princípio que sim, mas, na verdade, tem gente que acha que o movimento escoteiro é para consertar alguma coisa numa criança. Ele ajuda muito. Ajuda essa criança a ser organizada, ajuda nos princípios, nos valores, a criar valores, ajuda na questão social, que precisa ajudar o próximo, porque a nossa promessa, ela fala bem disso. Que a gente promete amar a Deus, o próximo, em toda e qualquer ocasião. Então, a nossa função é fazer todos os dias uma boa ação. Então, quando a criança entra, ela tem lá ela não sabe nada, mesmo adulto. E dentro das atividades, ela vai aprendendo. Vai se informando, vai aprendendo fazendo. Ela mesma faz. Então, a gente ensina, ela aprende, e cada uma no seu tempo. Que tipo de atividade a gente vai encontrar lá hoje? Desde aquelas atividades, brincadeiras de crianças, até... Várias atividades. São brincadeiras, jogos, atividades sociais. Pode ver que vocês devem ter visto que sempre a gente está fazendo campanhas, né, para ajudar alguma entidade ou alguém. Tem atividades intelectuais, de formação, mas tudo isso é feito de uma forma atrativa para as crianças. Não fica uma coisa cansativa, né? Tem que ser atrativa. Diferente de escola, né? São maneiras diferentes de educar. Tem diferença para um bandeirante, para um escoteiro? Como que é isso? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Hoje, na nossa cidade, já teve o grupo de bandeirantes, né? Hoje, eles não estão atuando. Mas o princípio é basicamente o mesmo, que é acampar, ajudar o próximo, estar em contato com a natureza. É basicamente a mesma coisa. Lá em março, quando começou a aparecer os casos de coronavírus aqui no Brasil, muita coisa teve que ser interrompida, né? Os laços foram aí totalmente cortados. E como que faz para estar juntando? Como que vocês fizeram para estar unindo, né, esse pessoal? A gente sabe hoje que a tecnologia vem a favor disso, né? Se não fosse os meios de comunicação, também as redes sociais. Como é que esse pessoal estaria interagindo hoje, né, Rose? E o que vocês pensaram? Qual foi a proposta para não parar, né, totalmente os trabalhos de vocês? Então, nós tivemos assim que repensar em tudo, não só o nosso grupo, todos, né? Todos os grupos do Brasil que praticam escotismo tiveram que adaptar, né? Se adaptar fazendo escotismo de uma maneira diferente,
que foi virtualmente. Então, tem assim, é mais difícil, porque a gente precisa envolver a família em casa, o tempo, e por conta dessa pandemia, a dificuldade maior é que os pais precisam trabalhar em casa, os filhos precisam estudar em casa, e aí tem a atividade escoteira também. Mas a nossa atividade permaneceu assim, no sábado, a gente fazendo com eles virtualmente, ou dando atividades para eles postarem para a gente, e a gente vai e posta nas nossas redes sociais. Ficou atividades assim, a gente está tentando cumprir o nosso calendário dentro do possível. Vocês têm alguma resposta, um feedback dos pais quando um escoteiro, né, um jovem passa pelo grupo? Sim. Está lá por alguns anos já, percebe que deu uma diferença no jeito, né, até no modo de convivência com aquela criança? Sempre. Como que vocês... Isso que é gratificante para a gente. Quando os pais chegam e vêm falar para a gente da transformação dos filhos. Isso em todas as faixas etárias, né? E é muito gratificante, porque eles falam, sim, meu filho mudou, meu filho está mais responsável, está mais organizado, se preocupa mais em ajudar. Então, e a gente, como chefe, porque, assim, cada ramo, que eu falei para você, as crianças ficam um período mais ou menos de 4 anos dentro desse ramo. E a afinidade que eles criam, a amizade entre eles e a chefia é muito grande. Então, nós somos assim uma grande irmandade mesmo. E todos ali, um procura ajudar o outro nas dificuldades. Então, quando os pais vêm e dizem para a gente que da transformação dos filhos, então a gente vê que nosso trabalho está sempre valendo a pena. Rose, e agora na questão da pandemia, mas antes, como que vocês costumavam se reunir? Durante a semana, fim de semana? As nossas atividades acontecem aos sábados de manhã, na sede, que fica lá na Doutor Dória, em frente ao antigo diocesano, né? E nós temos, eu falo assim, tem as atividades extras, que são os acampamentos, que eles acontecem normalmente em finais de semana, que seria no sábado e no domingo. E as atividades normais são essas, aos sábados, na sede mesmo, ou em alguma região da cidade, se for campanha. Então, a gente tem um calendário, que no início do ano a gente faz esse calendário para colocar nossas atividades, né, agendadas, para poder ser organizadas, né? Vocês viajam para fora da cidade para encontrar outros grupos, sim. Né? Existem atividades que a UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, que é a nacional, então são propostas por ela. Então, tem vários acampamentos que é justamente para isso, para reunir grupos escoteiros de regiões do Brasil ou do mundo. No final do ano passado, nossos jovens participaram de um encontro internacional, que foi um jamboree, que aconteceu em Foz do Iguaçu. Tem os acampamentos específicos de cada ramo, que aí cada cidade, que faz parte do distrito, cedia. Esse ano da pandemia, por exemplo, nós estaríamos sediando o Rally, que é um acantonamento de lobinhos, que acontece sempre no início de outubro. E, por conta da pandemia, foi cancelado. Tem o ELO, que é o encontro de acampamentos escoteiros. Tem o Desafio Sênior. Tem a Pré-Vigília Pioneira. Isso dentro do distrito. Às vezes, umas outras vezes, são convidados por outros distritos, se dá, a gente participa também. Mas essas atividades são feitas do distrito que nós pertencemos, é o 25º de Bauru. E somos, hoje, se eu não me engano, estamos com 13 grupos no total. Então, quando reúne, são esses 13 grupos em alguma cidade que faz parte desse distrito. Eu imagino que vocês, como todo mundo, tinham uma programação para esse ano, né? Tinha, todo mundo tinha uma programação, mas, infelizmente, essa programação teve que ser reorganizada, na verdade. Adiada, né? O acampamento
os acampamentos, provavelmente, que já estavam destinados para cada cidade, provavelmente no ano que vem ele continue dessa forma. Uhum. Mas, assim, muita coisa promoções que a gente faz todo ano, né, que ia acontecer uma em abril, a gente já não pôde fazer. E isso acaba, assim, a gente perde um pouco assim, o chão, porque a gente está acostumado, e a gente quer ali todo mundo junto, reunido, trabalhando, vivendo. Então, fica difícil. Acho que são os que mais sentem, né? Aqueles que estão acostumados a se reunir, né? Sente, e bastante. A gente está sentindo muita falta de estar junto, de estar acampando. Já tem uma ligação Já ali, tem as essa próprias ligação. crianças, né? Que querem ver ali os amigos. Exatamente. E a questão do virtual, a gente tem assim um número até que razoável de jovens participando, mas não é todo mundo que tem, justamente por conta de ter que fazer tudo virtualmente hoje, né? Uhum. Principalmente estudar. Tem um pessoal comentando aqui, agora que eu atualizei, Mariendibe. Mariendibe, é que eu mandei um beijo para ela. Carolina. Ela é diretora também do grupo. Carolina Nogueira, a Eva Carol, Menezes, a Eva, chefe Eva. A Eva foi minha professora lá no Carol Colhida. é uma mãe do grupo, ela foi membro juvenil na adolescência, e hoje ela tem os filhos dela no grupo, e atualmente ela está assim, começando a ser voluntária, querendo fazer os cursos, porque para ser voluntário também tem os cursos, né, para poder preparar esses adultos, para poder passar corretamente o que precisa para as crianças. E isso é feito com vocês ou não, fora daqui? Os cursos, a UEB que destina, né? Legal. São os cursos já preparatório, né? Então, a gente vai aonde tem o curso. Normalmente, o próprio distrito disponibiliza esses cursos para a gente. Legal. A Karina Totti também, não sei se eu comentei. A beijo, Mara Lígia Correia. A Mara. Tudo E chefe. o Lucas Dutra também está aqui participando. O Lucas, hoje ele é pioneiro. Mas ele foi, eu falo assim, ele foi nosso lobinho. Então, o Lucas está desde os 7 anos no movimento hoje e pensa num jovem que ajuda o grupo em tudo. Aliás, todos os pioneiros, um grande beijo para vocês, porque eles são assim o diferencial do grupo. Deve ser um orgulho imenso para vocês, né? De quando vem um jovem desde pequeno ali e vai até... Ele, a Gabi, a Mariana, a Maciel, são jovens assim que foram nossos lobinhos. Eu falo nosso porque eu fui chefe deles, a chefe Mari foi chefe deles. E eles permanecem no grupo até hoje. A Gabi estuda fora. Olha. E continua no grupo. Quando ela está aqui, ela participa com a gente. Faz questão de marcar presença, né? Presença. O Ramon Granado também. Ramon também, outro que foi lobinho também. Hoje ele é chefe, atuante na Tropa Escoteira. E o Washington Martins. Esse é o nosso coordenador de ramo. Ele está agradecendo ao canal pela oportunidade. Chefe. Olha, é o nosso coordenador do ramo Lobinho do distrito de Bauru. E uma pessoa extremamente carinhosa com todos os grupos. Ele atuante, ele faz a diferença ali no nosso ramo, faz a diferença no distrito. Um grande beijo. A galera está em peso aqui, viu, Rose? Prestigiando você aqui no Arcicity. Gostaria que você comentasse com a gente, hoje, qual que é a maior dificuldade para estar mantendo um grupo como esse aqui na cidade? Na verdade... Tem dificuldade? Temos sim, muitas dificuldades. Não é fácil ter um voluntário comprometido, responsável e comprometido. O Grupo Escoteiro Carajuru tem essa sorte, porque temos assim, um número grande de chefes. Mas, mesmo sendo um número grande, tem atividades que nem todos podem estar presentes. Cada um tem sua vida também, sua rotina, né, Rose? Exatamente. Temos a nossa vida, nosso trabalho, a nossa família, e, às vezes, tem essas dificuldades. Fala assim, nossa, mas um grupo tão grande, realmente, o nosso grupo é grande, os inscritos no nosso grupo, nós somos mais ou menos, estamos em 120. E chefes são mais de 30. Então, entre a associação, que é a APAC, e a chefia, que trabalha diretamente com o jovem. Mas, mesmo assim, ainda às vezes, acontece da dificuldade, né, do voluntário. Porque o voluntário, não é a gente que é voluntário, não é simplesmente ir lá na atividade no sábado. Existe uma preparação para essas atividades. Tudo tem que ser estudado, porque essas atividades é exatamente para que trabalha as etapas de progressão dos jovens. Então, não é fácil. E, depois disso, na verdade, eu, pelo menos, eu vivencio o escotismo todos os dias, porque toda hora a gente está
falando alguma coisa, conversando com os chefes, vendo o que vai acontecer, vendo a próxima atividade. Então, Já está assim, planejando, né, Rose? tem que estar sempre em planejamento, precisa alimentar o site do grupo, então são detalhes que precisa de trabalho. E essa união do grupo, a chefia é muito unida, então, assim, um ajuda o outro, mas, mesmo assim, às vezes, ainda é difícil. Mas é prazeroso. A gente ainda não sabe quando é que vai passar essa pandemia, mas você já tem alguma coisa programada em mente para estar fazendo quando vocês puderem aí se encontrar novamente? Sim, esse ano o Grupo Escoteiro Carajuru completa 65 anos de atividades. E a gente, assim, queria, né, se fosse possível, né, ainda esse ano, comemorar esses 65 anos, né, da maneira que a gente gostaria, com um grande acampamento. Mas não sei se será possível na data mesmo, né, que o nosso aniversário é 7 de setembro. Mas a gente está, assim, tentando ver se faz pelo menos alguma coisa virtualmente nessa data para poder comemorar. Então, a gente está se programando para isso. Mas tudo que a gente está fazendo, assim, a gente está fazendo as programações também que a UEB está propondo, né, virtuais, e a gente buscando, sabe, informações de outros grupos, porque, assim, um grupo também ajuda o outro, sabe? A gente tem essa conexão via WhatsApp de grupos grandes do Brasil, de chefes do Brasil inteiro e do distrito. Então, a gente se comunica muito buscando fazer atividades diferenciadas por conta do que está acontecendo. A Mara Lígia Correia está falando que o movimento escoteiro cria paixões porque transforma os jovens de forma maravilhosa. É isso mesmo. Não só o jovem, mas os adultos também, porque a partir do momento que a gente conhece o movimento escoteiro, a gente se apaixona. Eu falo que eu sou apaixonada pelo movimento escoteiro. Tem uma pessoa especial, o chefe Gumercindo Nogueira, que foi o nosso baluarte aqui do movimento escoteiro na cidade de Assis. Ele aonde você vai fora e fala do nome chefe Gumercindo, todo mundo conhece. Porque ele foi... E ele, assim, a gente não se emociona até de falar dele, porque ele vivenciou o escotismo até os últimos dias da sua vida. É um símbolo, né? É um símbolo para a gente. E é muito amado por todos. E eu tive a honra de poder estar com ele por um longo ainda período nos últimos anos da vida dele, e aprendi muito com ele. E eu tenho uma admiração, um respeito, um amor muito grande por ele, e por toda a família também. Que legal, muito bonito isso. Rose, eu gostaria que você comentasse, então, pessoal que está assistindo, às vezes, alguém que tem interesse, né, que sempre teve vontade de entrar e participar. Eu acho que a gente esclareceu um pouco aqui, né, sobre o que é o grupo escoteiro. Alguém que tem interesse em participar, como é que faz? Bom, Tá aberto? Tem vaga? Funciona assim. Quando está tudo normal, a gente recebe as pessoas que querem conhecer, querem entrar na nossa sede aos sábados, né? Mas agora, com a pandemia, está tudo meio que parado. Então, se alguém que tiver interesse, vai ter que ligar para algum chefe perguntando, porque até esses dias entrou uma menina, mas que ela já tinha sido membro do nosso grupo, e ela quis retornar, e foi feita a inscrição dela, assim, tudo virtualmente, e ela está participando das atividades. Deu para fazer, então? Dá para fazer. Mas, assim, no ramo Lobinho, por exemplo, que é uma da faixa etária mais procuradas pelos pais, precisa de deixar o nome, porque tem uma fila de espera. Legal. Nos outros ramos, não, mas no ramo Lobo precisa fazer uma pré-inscrição. Então é bem procurado, né, Rose? É bem procurado. Principalmente para as crianças de 7 a 10 anos. E essas cidades aqui em volta, né, de Assis, Cândido Mota? Cândido Mota tem um grupo. Vocês recebem ou não? Já tem o grupo deles? Não, nós já tivemos gente de Cândido Mota. Tem uma menina que é lobinha, a Ana Júlia, ela não mora nem aqui em Assis, ela mora em Tarumã. Ela faz parte do grupo aqui. Em Cândido Mota tem um grupo escoteiro, que inclusive tem o nome do chefe Gumercindo, que é o grupo escoteiro chefe Gumercindo Nogueira. E aqui em Assis também a gente tem um outro grupo recentemente fundado, que é o Grupo Escoteiro Cambuí. Então, quem tiver interesse, é só procurar um desses grupos. Beleza, vou ler aqui antes de encerrar o comentário do Ramon.
Já está o Washington também comentando, bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver. É isso mesmo. É uma canção nossa Tá. de cerimônia de fogo de conselho. Por isso que você já adivinhou o que ele estava falando aqui. Então. Olha só, o Ramon, nesses 65 anos, muitas pessoas passaram e aprenderam muito no Carajuru. O escotismo mudou minha vida. Cresci aprendendo as leis e princípios do movimento, e isso mudou meu caráter. Ele é especial, esse menino. Ele voltou, na verdade, porque assim, o jovem tem um momento que ele acaba saindo do movimento por conta de estudo, vai estudar fora, faculdade, né? E acaba dando uma afastada. E o Ramon voltou porque o irmão dele, mais novo, entrou no grupo. E aí, o dia que o pai ou a mãe não conseguia levar, ele que levava quando ele estava disponível. E numa conversa com ele, que eu lembro que foi uma atividade que a gente fez lá no Buracão, ele falou assim, ai, chefe, eu tenho uma saudade disso. Eu falei assim, vamos matar essa saudade. Estamos precisando de você, venha, né? E ele falou assim, não, mas você está falando sério? Estou falando sério. A gente está precisando de gente como você para ajudar. E aí ele, desde então... Bateu saudade também, né, Rose? E assim, ele é muito especial. Tem um chefe, Giuliano, que não é da cidade de Assis, que ele foi membro juvenil do grupo de Pedrinhas, e o grupo, infelizmente, fechou lá em Pedrinhas, e o que ele fez? Veio para cá. E ele trabalha em Marília, mora em Pedrinhas, e é escoteiro aqui na cidade de Assis do Grupo Carajuru. Legal, muito boa essa participação. Muito atuante também. Tá certo. Rose, quero agradecer a sua presença aqui hoje no nosso sítio. O bate-papo foi rápido, mas eu acho que foi esclarecedor, né? Para a gente entender um pouco. Eu mesmo tinha dúvidas sobre e agora já estou a par mais ou menos aí, né? Eu espero que tenha sido mesmo de grande valia para quem não sabe o que é o movimento escoteiro. Aqui foi apenas assim um pouquinho do que é, só para entender um pouquinho. Com certeza, mas mais uma vez. Meu gratíssimo a todos, né? Leva um abraço. Recebido. Leva um abraço, pessoal. Também, e quando retornarmos, né, logo passar essa questão da pandemia, a gente também vai lá para fazer alguma matéria. Legal, a gente pode fazer uma atividade, de repente, numa atividade grande de grupo. Com certeza. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Matheus. É isso aí, pessoal. Nós encerramos aqui a nossa entrevista das 10 e amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui no Assis City. Um grande abraço e até lá.